A paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. No último vídeo, eu coloquei para vocês como a Bíblia estava dividida entre Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, Novo Testamento com os evangelhos, as cartas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Agora, nós vamos dar continuidade nesse estudo, falando um pouquinho das profecias messiânicas no Antigo Testamento. Então, a Bíblia tem entre 300 a 400 profecias messiânicas no Antigo Testamento. Nós vamos listar aqui as principais e trazer para vocês. Segue algumas aqui agora, para a gente poder ir falando ponto a ponto. Sobre o nascimento de Jesus. Nós começamos com Isaías 7,14, predizendo o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de um Messias, que é o vídeo de hoje, o qual nós vamos falar. Depois nós vamos ter ali em Miqueias sobre o nascimento de Jesus na cidade de Belém e, após isso, no livro de Jeremias, sobre a descendência de Jesus, sobre como Jesus vem da casa de Davi. Essas são as predições, são as profecias sobre o nascimento do Messias. Agora nós temos profecias sobre o ministério e o caráter de Jesus. Que são essas? Que ele seria ungido pelo Espírito Santo, como está descrito lá em Isaías, seria rejeitado pelo seu povo, como está descrito lá em Salmos, e proclamaria a libertação e salvação do seu povo, também profecia lá de Isaías. Já sobre o sofrimento de Jesus, nós temos as seguintes passagens proféticas. Traído por um amigo, como está descrito em Salmo, ferido pelas nossas transgressões, como está escrito em Isaías, mãos e pés perfurados, como está descrito lá em Salmos. E também profecias sobre a ressurreição e exaltação do Messias, como descrito nos livros de Salmos, onde tem a profecia de que ele ressuscitaria dos mortos e se assentaria, subiria aos céus e se assentaria à destra de Deus, também em Salmos. Hoje, nós vamos falar sobre a profecia que está descrita em Isaías 7, versículo 14. O que fala em Isaías 7, versículo 14? Vamos ver? Bíblia. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Vamos entender agora como é que se passa esse contexto de Isaías 7? Vem comigo. O capítulo 7 de Isaías é um capítulo que contém fatos importantes da história do povo judeu e também profecias sobre a vinda do Messias. Eu vou listar agora as circunstâncias, as situações o qual isso ocorre. Qual é o contexto histórico de Isaías capítulo 7? O capítulo de Isaías capítulo 7 está ambientado no período do rei Acás, que reinou sobre o reino de Judá aproximadamente 735 a.C. Durante esse período, Judá estava sob ameaça de dois exércitos, o exército da Síria e o exército de Israel, o reino do norte, ao qual, juntando forças, eles tentavam persuadir o rei Acás a se juntar a eles para poder guerrear contra a Assíria. E quando o rei Acás se recusam, eles resolvem invadir Israel. E é aí que está o contexto desta passagem do capítulo 7. Acás, por medo, ele começou a considerar fazer uma parceria, fazer uma aliança com a Assíria, o que traria proteção militar para Judá, mas também tem o outro lado desastroso, que traria todos os costumes pagãos, toda a parte dos rituais pagãos, que não agrada a Deus. E é aí que se levanta Isaías. O capítulo 7, ele começa com a notícia que os reis de Israel, no Reino do Norte, e o rei da Síria estariam se juntando para atacar Judá. Quando o rei Acás e o povo de Judá ouvem isso, eles ficam com medo do que pode estar vindo a acontecer com eles. E logo na sequência, Deus faz uma promessa para Acás. Deus instrui o profeta Isaías a ir se encontrar com Acás e transmitir para ele uma mensagem de confiança, uma mensagem para mostrar que Deus era com ele. Isaías vai se encontrar com Acás perto de uma fonte de água, porque provavelmente Acás já estava indo se preparar para a guerra. A mensagem de Isaías é clara,
ela diz para Acas o seguinte: não tenha medo dos reis da Síria e de Israel, pois seus planos falharão. Deus dá a Isaías de usar uma imagem, uma mensagem forte, chamando-os de tocos fumegantes, indicando que, embora pareçam perigosos, as ameaças deles são passageiras e vazias. Através de Isaías, Deus confirma para Acas que o reino de Judá será preservado e que Acas deve confiar no Senhor e não procurar fazer alianças políticas. No verso 9 vem uma das mensagens mais importantes de Isaías para o rei Acas. Mensagem de Deus para o rei Acas, usando o profeta Isaías. Ele diz assim: se vocês não tiverem fé, de modo algum permanecerão firmes. É onde Deus pede para Acas e para o povo de Judá confiar nele e não fazer alianças humanas. Confiar no Senhor. Deus, através de Isaías, oferece para Acas uma promessa, uma profecia, um sinal milagroso de garantia da sua segurança. Isaías fala para Acas pedir qualquer sinal. Só que Acas, temendo, ele prefere não pedir nenhum sinal. Isso já demonstra que a fé de Acas estava abalada. Então, o próprio Deus, através de Isaías, resolve dar um sinal para Acas. O texto diz assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco, o que é um símbolo de que Deus estaria com seu povo apesar de todas as ameaças. Essa profecia poderia ser tida ali, naquele momento, como algo que estava para acontecer ali muito rápido, mas ela vai se cumprir lá no Novo Testamento, em Mateus 1, versículos 22 e 23. É onde fala do nascimento do Emanuel. Isaías também diz para Acas que, apesar da promessa de libertação que Deus mandou, por causa da falta de fé de Acas e do povo, Judá passaria por tempos difíceis. Embora a ameaça de Israel e da Síria passasse, a Assíria se voltaria contra Judá. A mesma Assíria ao qual Acas queria fazer uma aliança, fazer uma parceria para tentar se sentir protegido. Isaías descreve a invasão da Assíria como se fosse um ataque de abelhas, um enxame de abelhas que devastaria toda a terra. Judá enfrentaria fome, devastação e abandono. A terra ficaria tão devastada que antes, onde havia agricultura e vinhedos, haveria apenas espinhos e cardos. Que lição que o texto de Isaías 7 traz para a gente? Ele fala primeiro que a confiança nas alianças humanas não é tão forte como a aliança que você faz com Deus, a confiança que você tem no seu Deus. Ela traz também o sinal do Emanuel. Deus, por compaixão e misericórdia, dá um sinal para Acas para mostrar que ele estava com Acas e que o povo de Judá não se sucumbiria à ameaça de Israel e da Síria. E traz a profecia do nascimento do Emanuel, que significa Deus conosco. Ele mostra também a fidelidade de Deus mesmo diante da incredulidade do homem. Porém, a incredulidade do homem vai ter consequências. Ação e reação. O livro de Isaías é uma combinação de advertência e promessas. Deus oferece a Acas uma chance de confiar nele para poder ter livramento, mas Acas opta por confiar em alianças políticas. A promessa de um filho chamado Emanuel, ela traz esperança imediata e futura, e ela vai falar da salvação ao longo da história, apontando para Jesus Cristo no Novo Testamento, o Emanuel, o Deus conosco. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que se passa no capítulo 7 de Isaías. Acas não confiando em Deus, querendo fazer alianças políticas com a Assíria, que, conforme revelado pelo profeta Isaías, esta mesma viria a atacar posteriormente Judá como um enxame de abelhas. Ela mostra que devemos confiar em Deus mesmo mediante as dificuldades. E ela traz o essencial, a profecia do nascimento do Messias. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, que vai se cumprir lá no Novo Testamento. Na próxima aula, nós vamos ver sobre o nascimento do Messias em Belém,
profecia ali listada em Miqueias. Não perca, na próxima aula, a profecia do nascimento de Jesus em Belém. Deus abençoe a todos. Tchau!